Hoje irei dar continuidade ao tema JavaScript. Hoje irei abordar subprogramas, biblioteca JavaScript e estrutura de dados do tipo array, manipulação de arrays e em diante. Começaremos pelos subprogramas. Tenho aqui diversos botões para explicar um a um como é que funciona. O primeiro é função e parâmetros. Vou explicar como é que se cria funções e como é que se passam parâmetros pelas funções. Aqui neste caso, se eu clicar no botão, só me vai retornar um valor de 12. Como é que isto funciona? Aqui no JavaScript eu uso duas funções para isto. A primeira declaro só uma variável com o valor 10 e chamo a segunda função e meto a variável num1 e meto um valor 2 também. Depois declaro aqui a função 2, meto aqui duas variáveis, uso as duas variáveis que são passadas por aqui e aqui para fazer a soma, ou seja, somos dois valores e meto o alert com a soma. Já expliquei nos vídeos anteriores como é que funciona sempre que clico no botão, mas vou explicar outra vez, pelo menos uma vez. Sempre que clicamos no botão no onClick, executa a função, ou seja, o nome da função e depois metemos os parênteses. E como é que ele executa a segunda? Como já foi dito, ele executa isto, ou seja, declara a variável e de seguida chama a segunda função. E na segunda função faz a soma, mete o alert com o valor da soma e supostamente poderia aparecer duas vezes, mas porque é que não aparece aqui duas vezes sendo que tem dois alerts? Porque tem aqui um return. O que é que o return faz? Basicamente faz com que pare a função, ou seja, todo o código que vem a seguir do return não vai ser executado. Ou seja, serve para, imaginem que tem aqui um if e um if else e depois a seguir ao if tem diverso código, mas vocês querem que acabe, mal faça o if. Se entrar dentro do if, metem o return dentro do if e ele basicamente acaba a função. Basicamente é desta forma que declaramos uma função e conseguimos levar parâmetros ou variáveis através desta mesma função. De seguida, temos a recursividade. O que é que isto é? É basicamente uma função que chama-se a ela mesma, ou seja, tem a função e chama a mesma função dentro da função. Ou seja, eu clico aqui em recursividade e vai-me dar 5, 4, 3, 2, 1, 0 e fim da contagem. Como é que isto é feito? Tenho aqui esta função, ou seja, aqui também uso duas funções, mas a primeira apenas chama esta função. E leva o valor de 5. Porquê 5? Porque eu escolhi o número que era para começar a contagem. Depois está aqui a variável no parâmetro. Logo de início ele escreve na consola aqui o valor, o primeiro valor, neste caso vai ser 5. E como é que ele vai escrever o valor 4? E 3, 2, 1. Meto aqui um if, e if, a variável que nós temos, for diferente de 0, ou seja, neste momento a variável está a 5, portanto ele vai entrar dentro deste if e vai executar a mesma função, como podem ver é o mesmo nome, e vai dizer que o valor que vai levar pelo parâmetro vai ser o valor da variável menos 1, ou seja, 5 menos 1 ia ser 4. Se a variável for igual a 0, ele vai escrever fim da contagem. Ou seja, isto vai estar sempre a repetir até que a variável seja igual a 0. Quando for igual a 0 vai escrever isto e já não vai chamar mais nenhuma vez a função. Isso é o que causa o 5, 4, 3, 2, 1, 0, fim da contagem, porque da última vez quando for 0 ele vai escrever a console log. Isto se chama função recursiva porque aqui chamamos a própria função ao invés de chamar outra função. Biblioteca JavaScript. Existem várias bibliotecas JavaScript. Eu escolhi uma, que é uma das mais usadas, que é o jQuery. Temos aqui o jQuery, que
jQuery basicamente pode ser usado para simplificar código em JavaScript e para usar APIs e por aí fora. Vocês podem ler aqui todo o fórum, conseguem clicar em download e sacar o jQuery e depois inserirem no vosso projeto, na pasta, o JS. E mais uma vez, como fazem neste, têm que escrever o script e pôr antes dos outros scripts, para que, se quiserem usar o jQuery em outro script, o jQuery tem que estar antes dos outros scripts. Ou seja, eu vou clicar aqui em jQuery e vai simplesmente escrever a biblioteca jQuery, mas isto não é o especial, porque isto vocês conseguiam escrever sem ser com a funcionalidade de jQuery. O que é assim de especial é que nós, antes escrevíamos document.getElementById, escrevíamos o ID do parágrafo aqui dentro, de parênteses, depois punhamos ponto innerHTML e escrevíamos o que queríamos dentro de parênteses, certo? Aliás, não tínhamos dentro de parênteses, dizíamos que era igual ao que estava dentro de aspas. Desculpa, não é dentro de parênteses, mas sim, declaramos que é igual e escrevemos o que queríamos. Já no jQuery, se tivermos a funcionalidade jQuery, podemos usar simplesmente um $, que o $, basicamente substitui o document.getElementById. Depois metemos dentro de parênteses em hashtag ou cardinal, escrevemos pjQuery, que é o nome da UID. Depois metemos .html e escrevemos dentro de parênteses o que queremos escrever. Ou seja, isto é uma das formas para que serve o jQuery. Simplesmente desta maneira simplifiquei o código. Em vez de escrever isto tudo, escrevemos só um $. Continuando. Estruturas de dados do tipo array. Temos aqui um array, tem estes valores, o array possui. Ao clicar aqui no botão, ele escreve basicamente o array. Aqui no array há duas formas de declarar um array. Podemos simplesmente para array igual e escrevemos logo os valores que queremos atribuir. Ou podemos simplesmente declarar uma variável array e escrevemos new array e escrevemos quantas posições é que queremos que o array possua. Ou seja, não declaramos já os valores que o array possui, mas sim quantas posições queremos que o array possua. E aqui, mais uma vez, meto um alert array. Basicamente há duas formas de declarar um array, como podem ver. Já com os valores definidos ou com os valores ainda por definir. Vetor e matrizes. Um vetor é bastante idêntico a um array. Já uma matriz é um pouco diferente. Como é que é feito um vetor? Um vetor é basicamente um array. Vocês metem e declaram da mesma maneira do que um array. É basicamente igual. Já uma matriz, como é que vocês fazem uma matriz? Abrem estes parênteses retos, antes e no fim, e depois metem, como se fosse um array, a quantidade de vezes que querem, ou seja, o 12 será a posição 0, 0. Ou seja, a matriz basicamente tem estes dois parênteses retos, que é o primeiro é o comprimento e depois a largura. Ou seja, não é comprimento e largura, mas sim vertical e horizontal, que é para definirem. Imaginem, aqui é a posição 0, 0, aqui é a posição 0, 1, 0, 2, 0, 3. E aqui é 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3. Não sei se me faço entender. Porque basicamente esta linha é a linha 0, esta linha é a linha 1, esta linha seria a linha 2, esta linha seria a linha 3. Ou seja, é linhas e colunas. Ou seja, e agora aqui, esta é a linha 1, 0, 1, 2, 3. E agora aqui, nas colunas, seria a coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3.
ou seja, isto é feito por linhas e colunas. E é assim que se declara uma matriz. Depois temos aqui um alert a dizer que quer que no vetor na posição 2, quer que escreva no alert, ou seja, 0, 1, 2, ele vai escrever teste. E na matriz quer que escreva a posição na linha 1, coluna 2, ou seja, linha 1 é 0, 1, coluna 0, 1, 2, ou seja, quer que escreva 65. Ou seja, tem que ser, ele vai escrever teste e 65. Teste, dou ok, vai escrever o alert com 65. Depois agora também temos como é que podemos pesquisar num array. Ao clicar aqui, ele vai dizer 4, true e 850. Porquê? No pesquisa do array, eu escolhi 3 formas de pesquisar um array. Tenho aqui um array declarado, depois meto um alert com array3.indexOf_test, ou seja, e tenho um 2 à frente. Eu já explico o que é que o 2 serve. O indexOf vai basicamente dizer a posição onde se encontra o valor que metem aqui, ou seja, pode ser número ou string, o que seja. Eu escrevi teste, ou seja, ele vai ver em que posição se encontra isto aqui, ou seja, ele vai dizer 0, 1, 2, 3, 4, vai dizer que é na posição 4, ou seja, ele diz que é a posição 4, e depois diz os outros alerts, mas já explico. E porquê é que eu meti aqui um 2? Meti um 2 porque vocês podem simplesmente apagar isto e ele vai dizer onde é que encontra o primeiro teste. Se vocês tiverem aqui outro teste no fim, ele só vai dizer a posição 4 porque é o primeiro que ele encontra. Se vocês meterem, por exemplo, aqui um 2, ele vai começar a procurar na posição 2, ou seja, 0, 1, 2. Ele começa a pesquisar a partir daqui. E estes números que estão antes, ele não pesquisa, ou seja, ele começa a pesquisar a partir daqui. É basicamente o que serve o número que vem a seguir. Depois temos o include. Temos o nome do array, o nome da variável que escolhemos. Temos o include e o que queremos dentro de parênteses. O que é que isto basicamente faz? Ele pesquisa o array todo e verifica se o valor que nós metemos aqui, se existe no array. Se existir, retorna true. Se não existir, retorna false. Ou seja, como existe, ele retorna true. Depois temos o find. Temos o nome da variável, .find, metemos o element, que é basicamente o elemento, depois equivalemos a uma variável de elemento, que é a variável, nós podemos escrever aqui qualquer coisa, mas escrevi element aqui, e dizemos que tem que ser maior que 700, ou seja, ele vai dizer o valor no array, o primeiro valor que encontra, que seja superior a 700, ou seja, o primeiro valor que ele encontra no array que é superior a 700 vai ser 850, porque é menor, é menor, é menor, e aqui é superior a 700, ou seja, ele vai dizer 850. Se repararmos aqui, ele diz 4, que é da posição do teste, 0, 1, 2, 3 e 4, depois vai dizer true, porque existe o teste, e depois diz 850, que é o primeiro valor superior a 700 no array. Continuando. Como é que se remove um elemento do array? Basicamente nós temos aqui 4 valores, 23, 65, 84 e 21. E eu, como clicar em remover, ele removeu basicamente o valor 84. Como é que isso é feito? Tenho aqui um array, depois meto o nome da variável, .splice, e basicamente o primeiro valor é a posição onde começa, ou seja, 0, 1, 2, ou seja, 84. E este segundo valor é basicamente quantos valores quer remover a seguir ao início da posição, ou seja, quer remover um elemento. O que é que isso significa? Que começa na posição 2, 0, 1, 2, e quer remover só um elemento, ou seja, ele só vai remover este elemento. Se meter aqui um 2, ele vai remover o 84 e o 21. Como podem ver, ele supostamente vai remover só o 84, como foi mostrado, e fica só estes 3 valores.
como é que se adiciona agora um elemento no array? Eu clicando, podem ver que tinha os mesmos valores de há bocado, mas agora tenho mais um 5. Como é que isso é feito? Tenho o mesmo array declarado, meto o nome da variável, meto ponto push e meto o valor que quero adicionar, ou seja, ele vai adicionar este valor ao array na última posição. E meto o alert mais uma vez. Basicamente ele adiciona o 5 na última posição. Depois como é que ordenamos um array e como é que também removemos um elemento de um array ordenado, ou seja, como é que conseguimos ordenar um array e depois de seguida queremos adicionar um elemento. Ou seja, eu tenho também aqui estas funções que eu até acabei por não implementar aqui, mas que posso testá-las na mesma. Que ao escrever crescente tenho estes valores 23, 65, 84, 21. Então basicamente ele vai ordenar os valores. Como podem ver, era o mesmo array que este aqui, portanto 23, 65, 84, 21 fica 21, 23, 65, 84. Eu simplesmente só não deixei as funções, mas não acrescentei aqui porque estes aqui dá para explicar na mesma, então eu só mesmo escrevi a função porque não achei importante adicionar, porque consigo na mesma explicar nestas funções. Depois também posso mostrar na mesma decrescente que age da mesma forma, mas agora desta forma decrescentemente: 84, 65, 23, 21. Ou seja, como é que isto é feito? Declaramos uma variável, array, depois tem o alert e metemos aqui o nome da variável, depois metemos ponto sort, que é basicamente para organizar, metemos a function e metemos dentro de parênteses avia, depois abrimos as chavetas e fechamos as chavetas e metemos return avia. Ou seja, o que é que isto significa? Que ele vai ordenar em ordem avia, ou seja, como avia é ordenado, aqui de explicar, A, B, C, D é basicamente desta forma, é ordenado crescentemente. Ele vai ordenar os números e texto também por ordem crescente, de forma ávia, o texto. Como é que é feito o decrescente? É da mesma forma, temos o function e tudo, só que no return temos BA, ou seja, ele vai fazer o inverso, vai começar pelo Z até ao A, mas nós não temos aqui um Z, mas sim um B, porque definimos estas variáveis A, B. Depois, remover array ordenado. É a mesma coisa, por isso é que eu não implementei estas funções ali, porque ao ter esta aqui e esta, está basicamente a implementar estas duas funções, estas duas aqui, só que mais complexas. Ou seja, declaramos uma variável array, de seguida ordena, ou seja, o nome da variável sort, e vai ordená-la de forma crescente. E se repararem, acabava aqui, certo? Acabava aqui nestes dois parênteses a fechar, aqui. Mas desta vez continuamos e metemos mais um ponto e metemos o splice, que é a forma de remover um array, e metemos que começa na posição 2 e que quer remover um elemento. Ou seja, como é que isto vai ser? Isto vai ficar de forma crescente 21, 23, 65, 84, certo? Ou seja, 21, 65, 84, não, 21, 23, 65, 84. Ou seja, ele vai começar na posição 2, 1, 2, 0, 1,
2 e vai remover um elemento, ou seja, ele vai remover o 65 de forma ordenada. E como podem ver, o 65 não está aqui presente. E como é que é feito o adicionar também? É parecido é basicamente juntar o crescente com o adicionar. Fazemos a mesma parte até aqui, mas desta vez temos o AB na mesma, podia pôr aqui BA e ia ser de forma decrescente, mas não achei relevante. E depois metemos o ponto push 5, ou seja, ele vai ordenar o array e depois vai adicionar o valor 5 ao final do array, ou seja, vai ficar ordenado, o array fica 21, 23, 65, 84, certo? E depois de ordenar, vai adicionar o valor 5 ao final do array, ou seja, tem que ficar este valor. E adicionando, fica 21, 23, 65, 84 e o 5 foi o valor que adicionamos. Por fim, como eu nunca expliquei nem fiz o código durante o vídeo, vou agora só adicionar o crescente e o decrescente, só mesmo para ver aí como é que funciona. Vou adicionar aqui, vou copiar isto, adicionar aqui, vou mudar o texto e vou pôr crescente, o array penso que seja o mesmo, 23, 75, 84, 21, exatamente, e aqui no onClick, o que é que fazemos? Metemos o nome da função que queremos usar, ou seja, eu mudo o nome, basicamente vai executar esta função que está no onClick do crescente. E se der save e der F5, vai ter aqui o botão crescente, vai ter 23, 65, 84 e 21, e ao clicar ele vai ordenar. Vou fazer também o decrescente, basicamente posso copiar este, colar e meto o nome decrescente, que é o nome da função, e mudo aqui também o nome, o array penso que seja o mesmo, mais uma vez, exatamente, dou F5, está aqui o decrescente e ordena de forma decrescente. Basicamente é assim que eu faço no HTML para que tudo funcione e execute as funções. Espero que tenham percebido tudo. Por este vídeo é tudo e é isso.